Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à restituição e compensação de saldos negativos de imposto de renda e da contribuição social. Embora não seja uma matéria nova, mas é uma matéria que volta e meia levanta dúvidas por parte dos contribuintes, principalmente os profissionais que atuam na área contábil. Quanto à compensação desses saldos negativos, né? Então, a legislação atual, que está prevista na Instrução Normativa 2055, artigo 27, prevê que sempre que a empresa apurar saldo negativo de imposto de renda ou contribuição social e ela for tributada com base no balanço anual, apuração anual, ou seja, a empresa recolhe estimativas durante o ano e no final do ano faz o ajuste, a compensação do saldo negativo, se houver, poderá ser feita a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração. Agora, se a pessoa jurídica for tributada com base no lucro trimestral, lucro real trimestral, ou, no caso, lucro presumido também trimestral, a compensação do saldo negativo se dá a partir do trimestre seguinte. Com relação a balanço anual, tá? E com relação também ao balanço trimestral, existe uma exceção na regra. A compensação, a restituição ou compensação desse saldo negativo só pode ser feita após a entrega da ECF. Então, o que acontece? O contribuinte está com balanço anual, embora a legislação estabeleça que a compensação ou restituição possa ser feita a partir do 1º de janeiro, no caso de balanço anual, ou do trimestre seguinte, balanço trimestral, existe uma obrigatoriedade de entrega da ECF, com exceção dos trimestres encerrados dentro do ano. Então, vamos esclarecer. A empresa que é balanço anual só pode fazer a compensação ou restituição após a entrega da ECF, que pode ser feita a qualquer momento a partir do encerramento do exercício. Então, se a empresa encerrou com balanço anual e em fevereiro ou março já tem condições de entregar a ECF, entrega a ECF e já pode sair fazendo a compensação do saldo negativo. Agora, as empresas que são balanço trimestral, nesse caso pode ser as empresas do lucro presumido também, ou balanço ou lucro real, os primeiros 3 trimestres não há exigência de entrega da ECF quando a compensação se der dentro do próprio ano calendário. O que significa? O primeiro trimestre, a empresa encerrou o balanço e apurou um saldo negativo de imposto de renda ou de contribuição social ou ambos. Ela pode fazer a compensação ou restituição desse saldo negativo dentro do próprio ano calendário, ou seja, se até 31 de dezembro a empresa pleitear a restituição ou compensação do saldo negativo do primeiro trimestre, ela não está obrigada à entrega da ECF, mesmo porque não poderia fazê-lo, porque para entregar a ECF tem que encerrar o ano. Essa regra vale para o primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, ou seja, para esses 3 trimestres, a empresa pode pedir a restituição ou fazer o pedido de compensação dentro do próprio ano calendário. Então, o terceiro trimestre, a empresa pode, entre outubro e 31 de dezembro e 29 de dezembro, 30, fazer o pedido de restituição ou compensação de saldo negativo, certo? Agora, o 4º trimestre, que se encerra em 31 de dezembro, para ela fazer pedido de restituição ou compensação do saldo negativo desse período, só poderá fazê-lo a partir da entrega da ECF do próprio ano, certo? Então, essas são as regras previstas para pedidos de restituição ou compensação de saldos negativos da contribuição social e do IRPJ. Com um esclarecimento aí com relação aos saldos negativos. Eu falei há pouco que as empresas do lucro presumido também podem
pedir essa restituição ou compensação de saldo negativo. Nós sabemos que as empresas do lucro presumido, muitas vezes, elas podem apurar saldos negativos. Naquelas situações em que a retenção na fonte, o imposto de renda retido na fonte, foi montante superior ao IRPJ ou à contribuição social devidos. Esses casos acontecem muito no caso de tributação de aplicações financeiras, né? Onde muitas vezes a retenção se dá na base de 22,5% sobre o rendimento tributável e o imposto devido fica na alíquota de 15%. Então, as empresas do lucro presumido podem ter uma situação dessa de ter saldo negativo. Agora também, com relação à contribuição social, vale as mesmas regras do imposto de renda. Outra questão que a gente levanta aqui, com relação aos saldos negativos, e que dá muita inconsistência na Receita Federal, são as empresas com tributação trimestral, que não observam aquela questão das retenções de imposto de renda na fonte. Muitas vezes o contribuinte lança no quarto trimestre imposto de renda que foi retido na fonte no primeiro, segundo ou terceiro trimestre. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que, ao fazer os pedidos de restituição ou compensação, a Receita Federal apura inconsistências, né? Porque se o imposto de renda, o saldo negativo declarado no quarto trimestre, só pode compor esse saldo negativo retenções de imposto de renda ou contribuição social que tenham ocorrido no quarto trimestre. O contribuinte ele não pode lançar, mesmo que dentro do mesmo ano calendário, retenções em períodos, em trimestres diferentes. A retenção de imposto de renda ou contribuição social do primeiro trimestre só pode ser lançada na apuração dos tributos desse trimestre. Igual vale para o segundo, terceiro e quarto trimestre. Então é comum muitas vezes os contribuintes se depararem com a glosa de compensações ou pedido de restituição por parte da Receita Federal por inconsistências de retenções na fonte declaradas fora do trimestre em que a retenção ocorreu. E nesses casos não assiste razão ao contribuinte, porque a legislação é clara. A retenção tem que ser declarada dentro do próprio trimestre de compensação ou de que o imposto é devido. Agora, ainda dentro da restituição e compensação, nós temos uma outra matéria que diz respeito às contribuições para o PIS da COFINS retidas na fonte. Então, hoje, como regra geral, as retenções de PIS e COFINS na fonte, elas podem ser compensadas dentro do mês da efetiva retenção e, no caso, o contribuinte apura imposto em montante inferior à devida, então, se a pessoa jurídica sofreu uma retenção no mês de maio de PIS e COFINS de valor X e o imposto devido é inferior, a retenção a maior, ela poderá ter o seguinte tratamento por parte do contribuinte. O contribuinte poderá transferir esses saldos das retenções a maior para compensar com os tributos devidos nos meses seguintes, PIS e COFINS, respectivamente, ou o contribuinte poderá, por sua opção, pedir a compensação do imposto que foi retido a maior no mês, ou até mesmo a restituição. Então, no caso das contribuições PIS e COFINS, o contribuinte tem essas três opções. Transferir os saldos das retenções a maior para os meses seguintes, compensar com os débitos do mês seguinte, pedir a restituição ou compensação no mês em que ocorreu essa dedução a maior. Então, com relação aos tributos, saldos negativos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS retidos na fonte, o que a gente gostaria de tratar seriam essas matérias. Fique agora aí na sequência com o colega Luiz Antônio, depois o colega André, e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade à apresentação do painel tributário da CCA,
Vamos comentar agora algumas das alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. A alteração principal diz respeito ao direito de crédito do ICMS nas aquisições de combustíveis como insumo em virtude da sistemática de tributação monofásica do imposto. Diante dessa nova modalidade de tributação do ICMS dos combustíveis, houve muitas dúvidas por parte dos contribuintes que utilizam esse produto, combustível, como insumo na produção industrial de seus produtos. Inclusive na geração de energia elétrica, principalmente através de geradores próprios destas indústrias. A regulamentação dessa matéria foi divulgada na semana passada através do decreto 57.061, que inseriu dispositivos no regulamento do ICMS que asseguram o direito ao crédito aos contribuintes do imposto relativamente ao ICMS que tenha sido anteriormente cobrado e destacado nos documentos fiscais pelo regime de tributação monofásica do ICMS. Contudo, esse crédito somente poderá ser feito até ao valor correspondente ao resultado da multiplicação da alíquota definida no regime de tributação monofásica, de acordo com o disposto no artigo 62 do livro 1 do regulamento, pela quantidade de litros utilizados como insumo em operações e prestações posteriormente tributadas, cujo imposto seja devido ao Estado do Rio Grande do Sul ou destinadas ao exterior. Também ficou esclarecido que esse crédito não é admitido relativamente às aquisições de gasolina C, óleo diesel B, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, e GLGN, que é o gás liquefeito derivado de gás natural, utilizados por qualquer dos contribuintes sujeitos à tributação monofásica dos combustíveis, ou seja, os relacionados na cláusula terceira do convênio 199 de 2022 ou no convênio ICMS 15 de 2023, assim como aos importadores, aos distribuidores de combustíveis e os transportadores, revendedores, retalhistas, os chamados TRR. Além disso, foi exigida a emissão de nota fiscal específica para apropriação de crédito de ICMS decorrente da aquisição de gasolina C, óleo diesel B, GLP, GLGN, utilizados como insumo na hipótese em que o imposto tenha sido anteriormente cobrado e destacado pelo regime de tributação monofásica. E desde que essa nota, então, o que o contribuinte emite, né, relativamente ao contribuinte adquirente do combustível, então ela deverá conter, no campo informações complementares, a expressão crédito fiscal adjudicado nos termos do livro 1, artigo 31, inciso 1A, nota 5 do regulamento, bastante informação. Registrar na escrituração fiscal digital o valor do crédito fiscal a ser adjudicado, a ser creditado, em outras palavras, bem como as demais informações exigidas conforme as instruções do fisco. Também relacionar os documentos fiscais de aquisição, de compra desses combustíveis, bem como das operações ou prestações subsequentes que ensejaram o crédito do imposto como insumo, discriminando inclusive os elementos necessários para a apuração do crédito fiscal a ser apropriado ou adjudicado. Manter este demonstrativo, então, para apresentação à Receita Estadual quando for exigido pela fiscalização. E agora vem o melhor. Essas determinações, regulamentação que saiu na semana passada, retroagem a 1º de maio de 2023, ou seja, já para quase 2 meses passado. Então, os contribuintes devem se adaptar, emitir esses documentos, né, considerando
que desde 1º de maio estão em vigor, né? Estas orientações, estas exigências, inclusive de nota fiscal, retroativamente, como consta na legislação. Outro assunto que diz respeito a uma notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda, no dia 20 de junho, relativamente à tributação por substituição tributária de bebidas. Ou seja, a Receita Estadual estabeleceu, em parceria com as entidades representativas do setor de bebidas, né, e os contribuintes do segmento de bebidas, uma nova forma de fixação dos preços finais a consumidor, o PFC, relativamente às bebidas frias, que são cerveja, refrigerantes, energéticos, sucos, águas, chás e outros compostos líquidos prontos para consumo. Essa mudança tem como objetivo ajustar o modelo da substituição tributária do ICMS exigido dos contribuintes do referido segmento de bebidas frias. Por isso, a importância dos responsáveis fiscais das empresas tomarem conhecimento dos novos procedimentos para definição dos preços finais ao consumidor, definindo como foi pela Receita Estadual e as entidades representativas do setor de bebidas frias. Por último, tivemos a publicação da UIF, que é a unidade do Fundopem, né, para o mês de julho. E ela ficou em R$ 33,59. Esta informação, então, consta na Instrução Normativa número 42, agora do dia 19 de junho de 2023. Então, eram essas as informações da área fiscal relativamente ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Dando início ao último bloco do painel tributário da CCA Bernardon, gostaria de informar que na semana passada a Receita Federal esclareceu, através da solução de consulta número 109, que a empresa de aplicativo, ainda que firme contratos com pessoas jurídicas para o direcionamento do serviço de transporte solicitados aos condutores autônomos de veículo rodoviário, em prol dos passageiros por elas indicados ou autorizados, atua como mera intermediadora, estando, pois, desobrigada de reter e recolher a contribuição para o Serviço Social do Transporte, que é o SEST, e para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT, relativa a tais contribuintes individuais. E na semana retrasada, comentamos aqui com vocês sobre a publicação da nova versão do Manual de Orientação do E-Social, versão S1.1, consolidado até a nota orientativa número 4 de 2023. Informamos que na semana passada foi disponibilizada no portal do E-Social a versão retificada desse novo manual. As principais alterações que ocorreram em relação à versão originalmente publicada no dia 7 de junho referem-se aos eventos pertinentes às reclamatórias trabalhistas. Por último, gostaríamos de comentar que, apesar de nossos encontros terem como principal objetivo tratar das alterações tributárias e previdenciárias pertinentes às empresas, entendemos oportuno trazer para vocês que, por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o Brasil não está obrigado a cumprir a Convenção número 158 da Organização Internacional do Trabalho,
que proíbe a demissão sem justa causa. Na mesma decisão, tomada no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 39, a Corte decidiu que a denúncia de tratados internacionais pelo Presidente da República exige a anuência do Congresso Nacional. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CSA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.